E se eu te dissesse que o pior programador que eu conheço é também um dos que mais me ensinou? Hoje eu vou trazer um artigo fantástico para vocês, escrito por Dan North. Ele tem aquele efeito que a gente costuma dizer, tapa na cara, que faz a gente como programador e como empresário repensar em algumas situações que acontecem no nosso dia a dia. Para quem não conhece o Dan North, ele foi o criador do BDD, que é Behavior Driven Development. E ele é conhecido por desafiar a forma como pensamos sobre o desenvolvimento de software. O artigo, ele se chama O Pior Programador que eu conheço, literalmente traduzindo para o português. E ele não está aqui para falar mal de alguém. Na real, o artigo ele é uma baita lição sobre o que realmente importa no trabalho em equipe e como, às vezes, as pessoas valiosas elas não aparecem, né, nas métricas da tua empresa. Então, o artigo, ele começa, eu vou ler ele para vocês, mas ele começa com uma história real de um banco gigante que resolveu colocar métricas individuais em times de desenvolvimento. Sabe aquela ideia de medir quantos pontos cada desenvolvedor entrega em cada sprint, tá ligado? E foi aí que apareceu o tal pior programador, que curiosamente ele entregava 0 tarefas, 0 pontos ele tinha ali nas métricas. Mas calma, porque não é bem o que parece. Esse desenvolvedor, que ele chama de team, era aquele cara que ele estava sempre ajudando os outros. Ele passava o tempo tirando dúvidas e empurrando os colegas para frente. E, querendo ou não, ele acabava contribuindo indiretamente com o time. A parte mais legal, cara, aqui é que depois de um tempo, os gestores eles acabaram percebendo que os devs que mais pontuavam estavam recebendo ajuda. E que justamente a ajuda partia do team, que era o pior da métrica. Então, o team era o elo invisível que mantinha o time funcionando. Então, ele era, como que a gente chama, um verdadeiro multiplicador de produtividade. Bom, eu vou ler o artigo aqui para vocês. É um artigo de 2023. Eu não posso deixar de dar o crédito aqui para o Lobocode, que trouxe essa história aqui no Blue Sky. Tá? E me fez relembrar. Eu até comentei que eu iria fazer um vídeo sobre isso aqui, porque eu não tinha lido, mas, cara, sabe aquele sentimento de que eu já tinha lido esse artigo em algum lugar? Então me veio à tona que eu conhecia muito bem, sim. Tá? Eu vou traduzir isso aqui literalmente para português. Deixa eu ver se eu consigo traduzir tudo. Traduzir a página toda. Então vamos lá, olha só. A grande vantagem de medir a produtividade do desenvolvedor é que você pode identificar rapidamente os programadores ruins. Só que eu quero te contar a vocês sobre o pior programador que eu conheço e por que eu lutei para mantê-lo na equipe. Alguns anos atrás, escrevi um tópico no Twitter sobre o melhor programador que eu conheço, que eu deveria escrever como um post de blog. Parece justo contar a vocês sobre o pior também. O nome dele é Tim, e eu quero que vocês saibam que mensuravelmente improdutivo ele é. O quão, né? Mensuravelmente improdutivo ele é. Estávamos trabalhando para uma consultoria de software bem conhecida em uma grande agência bancária que decidiu introduzir métricas de desempenhos individuais para fins de avaliação e desenvolvimento pessoal. Isso foi disseminado pela organização e chegou à nossa equipe em termos de pontos de histórias entregues, as tasks, né? Então está traduzido para português. Isso foi depois de alguma discussão ponderada do gerente do departamento que sabia que você não deveria medir as coisas como linhas de código e bugs encontrados, porque as pessoas podem facilmente manipular isso. Realmente não se mede nada por linhas de código, né? Em vez disso, mediríamos tasks entregues, ou talvez fossem pontos de tasks, acontece que não importa, porque estes representavam um valor comercial. Estávamos usando algo como Gira,
e as pessoas colocavam seus nomes nas tarefas, o que tornava super fácil gerar essas métricas de produtividade. O que me leva a Team. A pontuação de Team era consistentemente zero. Zero, ele reforça. Não apenas baixa ou tentando cair, mas literalmente zero. Semana após semana, interação após interação, 0 pontos para Team. Bem, Team claramente tinha que sair, eu acho aqui, né? Essa foi a conclusão do gerente. Ele me pediu para fazer os arranjos necessários para remover o Team e substituí-lo por alguém que realmente entregasse, você sabe, tarefas. E eu recusei categoricamente. Não foi nenhuma decisão difícil para mim, eu apenas disse não. Veja a razão pela qual a pontuação de produtividade de Team era zero. Era que ele nunca se inscrevia para nenhuma história. Em vez disso, ele passava o dia fazendo dupla com diferentes colegas de equipe. Ele fazia o pair programming, né? Não é nem pair programming, ele fazia um code review, assessorava os desenvolvedores. Então, com desenvolvedores menores experientes, eles o deixava pacientemente dirigir enquanto os empurrava em direção a uma solução. Ele não aglomerava, não os pressionava, mas os deixava tirar um tempo para aprender enquanto cuidadosamente criava momentos de percepção e aprendizado, geralmente com perguntas socráticas e como mais. Com os mais velhos, era mais como co-criar ou lutar, trazer diferentes visões de mundo para lidar com o problema, para produzir algo do que qualquer um de nós teria pensado sozinho. Tim é um baita programador e você sempre aprende algo em dupla com ele. Tim não estava entregando software. Tim estava entregando uma equipe que estava entregando software. A equipe inteira se tornou mais efetiva, mais produtiva, mais alinhada, mais idiomática, mais divertida, porque Tim estava na equipe. Expliquei tudo isso ao gerente e o convidei para vir e nos observar trabalhando de vez em quando. Sempre que ele aparecia, ele via Tim sentado com alguém diferente, trabalhando em sua coisa, e você podia ter certeza de que a qualidade daquela coisa seria significativamente melhor e o tempo para valorizar significativamente menor. Sim, você pode ter melhor, mais rápido e mais barato, só precisa de disciplina do que quando o Tim não estava fazendo dupla com pessoas. No final, mantivemos Tim e silenciosamente abandonamos as métricas de produtividade individual em favor da responsabilização da equipe, onde monitoramos e comemoramos o impacto comercial que estava gerando para a organização com uma unidade de alto desempenho. Resumo, meça a produtividade por todos os meios. Eu sou totalmente a favor da responsabilização, idealmente como impacto comercial tangível expresso em dólares economizados, esperados ou protegido. Isso geralmente é difícil, então métricas de negócio também são boas. Só não tente medir a contribuição individual de uma unidade em um sistema adaptativo complexo, porque a premissa da questão é falha. Métricas DORA, por exemplo, são sobre como o sistema de trabalho funciona, seja como indicadores de cultura ou fluxo de mudanças técnicas de produção. Elas medem o motor, não a contribuição de pistões individuais, porque isso não faz sentido. É isso, galera. Isso me lembrou várias situações que eu realmente já vivi. Provavelmente você também. Aquele dev que para tudo que está fazendo para revisar um PR, para ajudar no debug, para ajudar um desenvolvedor menos experiente, um problema bem difícil, ou até mesmo acalmar o PO no meio do caos. Teve uma época em que eu estava num projeto e eu não escrevia quase nada de código, mas eu estava sempre ali coordenando a migração, organizando reuniões, fazendo QA junto com o cliente. E quando o sistema entrou no ar sem estresse, parecia que ninguém lembrava que eu estava ali. E essa
pequenos gafanhotos? É uma baita lição, porque a maioria dos gestores de TI ainda não entendem que métricas individuais são inúteis. As únicas métricas que realmente importam são as que dão resultado. Então fica aqui a minha provocação para vocês. Será que a gente está valorizando as pessoas certas? Será que você aí no seu time não tem um team escondido salvando a sprint dos outros? Eu quero que você me conte nos comentários se você já foi esse pior programador ou se já trabalhou com alguém assim, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se você gostou, curta e compartilha e até o próximo. Fui!